Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Salles, Vivian, Freitas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o que está por trás dos ciúmes, da nossa insegurança no relacionamento amoroso. Vou esperar mais gente entrar. Salvador. Freitas é de Salvador. Tem chegado gente de todo canto do país, de outros lugares também, outros países. Depois me conta aqui de onde que você tá vindo. Marcelo, boa noite. Que legal você por aqui. O Marcelo Almeida também chegou. Hoje vou trazer um olhar por trás dos ciúmes. O que pode ter por trás dos ciúmes? Eu tô bem, Marcelo. Tô bem. Vida nova aqui, pós-pandemia, muito boa. Depois a gente conversa mais. Quero saber de você também. Milhas 123 entrou aqui também. Seja bem-vindo. Depois vocês me contam aqui nos comentários de onde vocês estão chegando. Bom, pessoal, vou aproveitando quem já chegou para a gente iniciar esse bate-papo. Eu trabalho muito com a visão sistêmica. É uma visão de que olha para o todo, não olha o indivíduo como um ser único, mas tudo que está por trás disso, de quem é essa pessoa, de quem somos nós, e também de todos os movimentos anteriores que existiram até que fosse possível estarmos aqui, né? Deixa eu me ajustar aqui, não sei se aparece os comentários tudo na minha cara. Fica assim? Fica assim, André? Fica ruim de ver assim? Posso seguir desse jeito? Então vamos lá, também tá chegando várias pessoas, sejam bem-vindas, boa noite. E nessa visão que eu trabalho, eu vou trazer esse olhar do que acontece por trás dos ciúmes, que vai além de um sentimento momentâneo que eu tenho com a pessoa que está ao meu lado. Muitas vezes existem dinâmicas inconscientes que nós estamos passando na nossa vida e que refletem nos ciúmes. Na verdade, o ciúmes passa a ser um efeito dessas dinâmicas inconscientes em que estamos presos. E isso acontece quando a gente tem algumas coisas que aconteceram lá na nossa família e que a gente não conseguiu ter consciência ou não conseguiu ao longo da vida trabalhar isso, as feridas, as questões que aconteceram lá com os nossos pais, avós, de repente, e que refletem hoje na maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, vou trazer 2 exemplos aqui do que é possível acontecer por trás dos ciúmes, que é um sintoma, né, um efeito desses emaranhamentos, desses lugares onde a nossa alma, o nosso coração fica preso e é lá do passado e que muitas vezes nem tem a ver com a gente de fato, mas como somos parte desse todo, que é a nossa família, nós acabamos ficando também presos nesses lugares mal resolvidos da nossa família. Então, a primeira situação que eu queria trazer para vocês sobre os ciúmes, que é um sintoma, é uma situação que acontece com uma certa frequência e que ainda a gente não percebe, que é o nosso medo primitivo de ter sido rejeitado lá na infância. Isso acontece muitas vezes com pai e mãe. Pode ser que tenha sido uma rejeição de fato por parte da mãe ou por parte do pai, e pode ser que tenha sido apenas um sentimento da criança em relação aos pais, que não tenha acontecido de fato uma rejeição por parte da mãe ou do pai, mas que a criança tenha se sentido assim. Por um jeito ou por outro, não importa, o efeito que
a gente vivencia no nosso coração, nos nossos sentimentos, é o mesmo, que é a dor de não ter sido aceito, de não ter sido talvez desejado, de não ter sido esperado. Então, esses movimentos que acontecem na família, na nossa infância, registram dentro da gente uma ferida emocional que tem a ver com essa sensação de ter sido rejeitado. Ou às vezes, quando a gente tem irmãos que nascem depois, também podemos experimentar isso dessa forma, como uma forma de rejeição, porque aí chega uma outra criança e parece que os pais passam a ter preferência por essa nova criança e a gente pode se sentir não mais tão amado, tão especial, talvez, dentro da família. Isso também cria um registro de dor da rejeição. E aí eu vou voltar um pouco mais, um pouco não, muito lá para trás na história da humanidade, que tem a ver com esse medo de não estar conectado, não ser pertencente àquele grupo de onde eu vim. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, antigamente, muito antigamente, nós vivíamos em clãs, nós vivíamos em pequenos grupos sociais que se protegiam, né? Os homens lá do tempo das cavernas, lá para trás da humanidade, isso foi uma realidade que, como seres humanos, a gente carrega nas nossas células essa sabedoria ancestral de viver de maneira a pertencer a um clã para que a nossa sobrevivência fosse garantida. Então imagina no meio da selva, com tantos animais perigosos e correndo risco de vida diário, a única forma ali naquela época de sobrevivência era essa unidade do clã que se protegia. Então, para uma criança naquela época que saía desse clã e se colocava num lugar de risco, longe do clã, longe ali do lugar onde eles viviam, significava risco de vida, significava possibilidade rápida de morte. Uma criança muito vulnerável, longe desse clã. Então, isso remete à rejeição, o fato de acontecer algo que afete nosso lugar de pertencimento a um lugar de proteção, a um lugar onde a nossa vida é garantida. Toda vez que acontece uma ferida nesse lugar onde a gente se sente pertencente e protegido, é uma ferida muito profunda, porque a gente se conecta à dor dessa sabedoria milenar de que eu preciso estar sempre pertencente e próximo para viver. Então é quase que como se ativasse uma dor dentro da gente, que é uma dor de morte, como era lá no passado da humanidade. E a humanidade só chegou até aqui, só conseguimos avançar tanto porque a cada geração que foi avançando, um novo conhecimento baseado nessa necessidade de sobrevivência foi sendo adquirido. E a gente foi conseguindo evoluir como humanidade. Então, nesse movimento, ainda que hoje ninguém corra um risco de vida real como era naquela época do clã, de se afastar um pouco da família, uma criança, ela talvez passe algum mal bocado ali, mas morte, né, não é como era naquela época. Ainda que não seja assim hoje em dia, esse medo, ele ainda é dessa forma, é um medo quase que de morte, quando a gente se sente rejeitado por aqueles que nos protegem, por aqueles que nos deram a vida. Então, é uma dor de não poder continuar, de não poder seguir. Então, quando a gente fala de rejeição, e aqui na visão que eu trabalho, essa rejeição ela é muito mais do que só uma necessidade de ser desejado, querido, pertencente, amado. A dor emocional disso ela é muito mais profunda. E por isso, muitas vezes, é difícil trabalhar dentro dessa ferida para a gente encontrar uma solução. Não é impossível, mas é preciso olhar com uma profundidade real para essas feridas emocionais. Então, se a criança vivenciou essa experiência de rejeição